pessoas, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Estante da Júlia, se você é novo por aqui. Eu sou a Júlia e seja bem-vindo a mais um vídeo caótico, bagunçado e cômico aqui nesse canal. Finalmente eu vim trazer logo um Lidos de Março, né? Porque já estamos quase no dia 10 e eu não trouxe. Mas não foi porque eu não quis, foi porque realmente eu não tive tempo. Mas, gente, eu li muito esse mês. Eu li o quê? Eu li 32 livros esse mês. Como assim, Júlia? Você conseguiu ler 32 livros esse mês e você não teve tempo pra gravar e postar um vídeo no mês de março? Tipo, a conta não tá batendo, gente. Primeira coisa, eu quero deixar isso bem claro. Eu não fiz isso por querer. Eu não fiz isso pra ganhar views nem nada. Tipo, acho até muito besta, muito idiota quem faz isso. Mas eu simplesmente acabei lendo muito ele assim no mês de março, porque eu ativei esse meu modo leitor, eu saí de uma ressaca literária, fiquei obcecada ele assim com uma coleção específica, então a gente vai conversar sobre isso. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, eu comecei o mês de março terminando a minha leitura de Wild Eyes, que é o segundo livro da série Rose Hill, da Elsie Silver, que é a mesma autora de Chestnut Springs, né? Essa é uma série que se passa no mesmo universo de Chestnut Springs, então a gente tem ele assim, personagens, ele assim, menções a personagens também, aparições ele assim, de personagens de Chestnut Springs, o que eu amei. E esse segundo livro vai contar a história do Wes e da Sky. Eles dois se conheceram assim, de uma forma bem assim, meio inusitada, sabe? Porque a Sky é uma menina da cidade grande, ela é uma artista, ela é uma cantora de country muito famosa. E o Wes, ele é um pai solteiro, ele assim, divorciado, que vive ele, assim, na cidadezinha pequena que é Rose Hill. E ele é melhor amigo do protagonista do primeiro livro e irmão da protagonista do primeiro livro. Então, só pra ter uma breve noção, é assim. E aí que a Sky, ela vai acabar indo pra cidadezinha pequena, né, que é Rose Hill. Bem assim do nada, sem contar pro pai, sem contar pra gente, sem contar pra ninguém. Porque ela simplesmente chegou e falou assim, chega, eu quero escrever um álbum que seja meu, que foi eu que fiz com as minhas próprias mãos. E eu não quero ninguém dando pitaca, não quero ninguém me incomodando, eu preciso de paz. Então ela vai pra cidadezinha pequena, assim, mais e menos. E nisso ela vai acabar esbarrando com o Wes, porque ela vai tentar tirar foto de um urso. E ele vai, tipo assim, chegar e salvar ela, porque ele fica tipo assim, moça, isso é muito perigoso, não faça isso, por favor. E aí eles acabam tendo essa interação, e aí ela vai acabar recebendo de convite, ele assim, da irmã dele, pra ela morar assim numa cabaninha bem pequenininha que ele tem na propriedade dele. Então eles vão acabar sendo meio que vizinhos, vamos dizer assim. E aí que vai crescer uma amizade entre os dois, ela vai interagir com os filhos dele também. E nisso vai ser meio que um friends to lovers, vamos dizer assim, porque eles não se conheciam, aí eles acabam se conhecendo, criando nele assim um certo vínculo, uma certa amizade, porque os dois ainda não estão prontos ele assim pra dar o próximo passo, e aí vão pro romance e tudo mais. Eu adorei esse livro, pra ser sincera, era o livro que eu tava mais esperando da série, porque o primeiro volume eu gostei assim, mas eu sabia que o segundo volume seria o meu favorito. E eu acabei dando 4 estrelas e meia, que não é uma nota ruim, é um livro maravilhoso. Eu jurava que antes de ler esse livro ele seria um 5 estrelas favoritado, mas a questão é que se você é novo aqui no canal, se você não chegou a assistir os vídeos antigos, ou se você não assistiu ainda os vídeos antigos, por favor, assista. Eu só li... Eu cheguei a começar Wild Eyes em fevereiro, no caso, né? Porque fazia parte do meu TBR. E eu cheguei a ler metade, aí eu parei porque eu entrei na ressaca literária. Aí eu fui tentar ler outras coisas, não consegui. Aí eu fiquei um tempão ali assim, sem ler, sem pegar no livro. E aí de repente eu falei assim, eu vou continuar. E aí eu peguei, aí eu fui lendo de pouquinho em pouquinho, até eu ficar assim totalmente viciada no livro e devorar e terminar ele. Então levou um grande tempo assim pra eu ler Wild Eyes, porque eu acho que realmente afetou na minha experiência. Mas realmente eu gostei bastante. A Elsie Silver, ela escreveu esse livro muito bem. Eu adorei esse livro, principalmente porque a gente tem os filhos do Wes, que é o Oliver e a menina, eu esqueci o nome, mas tudo bem. Mas eles são totalmente assim, diferentes um do outro. A menina é mais solta, ela não cala a boca, e ela é muito divertida, muito extrovertida também. Enquanto o menino, ele é mais introvertido, é mais a dele. Ele tem uma certa dificuldade de conversar com as pessoas. Ele sente muita dificuldade de confiar nas pessoas, ele assim, a ponto dele falar. Então ele é bem assim, vamos dizer assim, quietinho. E o momento em que a gente vê, assim, ele confiando na Sky, pra ele poder, assim, conversar com ela, tudo mais, todo mundo fica em choque, é uma coisa muito bonitinha. Eu adorei ver a relação do Wes com os filhos, dos filhos
com a Sky, por aí vai. Eu gostei bastante mesmo. Eu só achei mesmo que realmente foi mais a questão da minha experiência mesmo que afetou a nota desse livro. Mas eu gostei bastante. Elsie Silver não erra nunca com romance de cowboy. Eu tô muito ansiosa pra ler o Wild Side. Ele tava na minha TBR do mês de março, só que não li. Aliás, falando da minha TBR do mês de março, eu só li 2 livros. E aí que depois disso, a gente veio do motivo do porquê eu li 32 livros em março. Acho que se você já me segue aí no Instagram, você já sabe porque que eu li toda essa quantia e assim nesse mês. Mas é que em fevereiro, eu acabei assistindo Demon Slayer, né? Eu assisti a primeira e a segunda temporada e o filme que a gente já tem publicados, né? E aí, no começo de março, literalmente na primeira semana de março, na semana de carnaval, aliás, eu comecei e finalizei a 3ª temporada. E nisso, assim que eu tinha terminado o Wild Eyes, que foi nessa mesma semana, eu cheguei e falei assim, eu preciso de mais de Demon Slayer. Então, o que eu fiz? Eu fiz nada mais ou menos que pegar os 23 volumes de Demon Slayer e devorar em 5 dias. É isso mesmo. Então é por isso que eu li 30 e tantos livros, mangás, fiz 32 leituras aí assim no mês de março. Então, tá explicado, porque eu fiquei completamente obcecada por Demon Slayer, gente. Eu não conseguia parar de pensar, de falar, de querer ver trem de Demon Slayer. E ainda mais que o filme só lança agora em setembro, né, desse ano. Eu falei assim, eu não consigo esperar até lá pra saber o que acontece. Então eu peguei desde o primeiro volume de Demon Slayer, reli tudo que eu já tinha assistido. E aí continuei ali assim a saga. Chorei horrores, pra ser sincera. Eu fiquei assim, eu não tô acreditando que isso tudo aconteceu. Me senti ali assim, completamente destruída. Mas é uma coleção maravilhosa, um anime, um mangá assim, maravilhoso. Pra mim, pra ser sincera, pra vocês terem noção do quanto que Demon Slayer mexeu comigo, eu acho que ele fica no meu top 1 do meu ranking assim, de animes e mangás. Principalmente batalhando ele assim com Haikyuu, pra ver quem fica com esse primeiro lugar, porque eu não consigo me decidir. E se você não conhece Demon Slayer, por favor, faça-se mesmo esse favor e conheça. Mas só um breve resumo assim, a gente vai ter o Tanjiro, né, que é o nosso protagonista principal. E ele vive ali assim com a família dele, né, com a mãe, com as irmãs, com os irmãos. Ele perdeu o pai há uns anos atrás. E ele é o filho mais velho. E ele acaba ficando responsável assim, por levar o carvão ele, assim, pra vila, pra ele poder vender e tudo mais, enfim. E um dia ele sai pra vender o carvão. Ele acaba ficando ali assim fora durante um tempo. E na hora que ele volta pra casa, ele sente que tem algo estranho. Ele tem o olfato muito apurado, então ele consegue sentir assim, pessoas se aproximando, um cheiro ali assim mais forte, sabe? Então tem todo um rolê ali assim por trás. Mas aí que ele acaba no meio do caminho sentindo um cheiro muito forte de sangue. E aí a gente vê junto dele, isso tá tudo na sinopse, tá? Que a família dele morreu, foi assassinada ele assim, por um demônio. Nesse mundo a gente tem demônios, ele assim, né? E a irmã dele, a irmã que seria a segunda filha mais velha, né, depois dele, ela ainda tá viva, ela ainda tá respirando, que é a Nezuko. E aí que ele vai pegar ela e vai tentar salvar ela e tudo mais. Só que nisso, por ela ter sido atacada por um demônio e ainda estar viva, ela virou um demônio. Então agora o Tanjiro vai criar toda essa jornada, ele sente que ele vai arranjar alguém pra poder ajudar ele, pra poder ajudar a Nezuko a voltar a ser humana. Então ele acaba encontrando assim, um Hashira, né? E aí ele acaba falando pro Tanjiro ir atrás de um senhor assim, que poderia ajudar ele. E aí ele vai se tornar esse espadachim. Não quero dizer a palavra espadachim, mas ele vai virar aquele caçador de demônios, ele assim, que ele vai exterminar demônios, e enquanto isso ele vai tentar arranjar uma cura pra Nezuko e tudo mais. Então, é essa toda a trajetória assim, que a gente tem. A gente tem um Fallen Family muito bonito, a gente tem amizades muito bonitas, a gente tem toda uma história, assim, uma construção assim, muito boa de universo, de trama do personagem assim mesmo, sabe? É um mangá que realmente é maravilhoso. A gente, só pra ter noção, a arte do anime, tipo, sério, a animação em si, das batalhas, de tudo ele assim, é linda. O traço do anime é maravilhoso. Eu achei muito bonito. Pra mim é um dos animes com traço assim, mais bonito que eu já vi na minha vida. E olha que eu não vi muitos animes, nem li muitos mangás assim. Mas realmente é maravilhoso. Eu sou apaixonada. Eu fiquei totalmente rendida ele assim. E só pra vocês terem noção, vocês vão ver, acho que vocês já viram no meu Instagram e assim, até mesmo aqui no YouTube eu postei um unboxing que eu comprei um Funko do Tanjiro. Então eu quero muito começar a ter minha coleção. Eu sinto que vai ser aquele tipo de coleção em que no momento em que eu tiver todos os volumes do mangá, eu vou querer reler.
por mais que seja depressão pura, eu vou querer ficar relendo e tudo mais, sabe? Então, 5 estrelas favoritas dessa coleção, não tem nem discussão. E aí depois disso eu fui para o primeiro livro, assim, barra mangá da minha TBR do mês, né? Que era Sono Obscedol, que é a minha adorável cosplayer, né? Eu tinha colocado o primeiro volume na minha TBR, mas eu acabei lendo até o volume 5. Eu tenho o volume 1, 2, 3 e 5 na minha estante. Acabei lendo o quarto na internet mesmo. E eu parei por aí na minha coleção, no caso na minha leitura, perdão, porque eu não tava muito com saco pra ler mangá. Porque, gente, como eu não tinha os 23 volumes de Demon Slayer na minha estante, eu tive que ler tudo, literalmente, no computador e no tablet do meu irmão, pra vocês terem noção. Então, ler numa tela ali assim, que não é um Kindle ou que não é na versão física, dói muito a minha vista, dói muito a minha cabeça. E eu perco a paciência, porque realmente tá me incomodando ele assim, sabe? Então, eu consegui ler... Por mais que eu tivesse lido grande parte de minha adorável cosplayer no físico, eu tava cansada um pouquinho de mangá. Então por isso que eu parei ele assim no volume 5, né? Mas eu também parei ele assim porque eu tava fazendo igual eu fiz com o Diário de uma Apotecária, que eu li e assisti lá em janeiro, né? Eu tava lendo mangá e aí conforme eu ia lendo, eu ia assistindo alguns episódios do anime, eu ia intercalando ele assim, sabe? Pra eu ir andando ele assim. Então eu consegui assistir a primeira temporada inteira de Sono Obscedol e ler esses 5 primeiros volumes da coleção. Se não me engano são 13 volumes até então que eu saiba, 13 ou 14 eu acho. Mas eu gostei bastante. Pra quem não conhece, a gente vai ter a nossa protagonista. Eu esqueci o nome da protagonista. Eu esqueci o nome da protagonista. Mas a gente tem ela, né, a nossa protagonista, e o Gojo. E eles são da mesma turma, só que eles são completamente opostos. Então, enquanto ela é a menina extrovertida, ele é assim, popularzinha, que se dá bem com todo mundo, que é super gente boa e tudo mais, ele é um menino introvertido da sala, que não conversa com ninguém, que não tem amigos, que é muito inseguro de si. E ele tem um segredo, que ele gosta de fazer bonecas. Ele se apaixonou assim, pela profissão que o avô dele tem, né? Ele mora com o avô porque ele perdeu os pais há alguns anos atrás. E desde criança ele se apaixonou assim pelo trabalho do avô, né? Que era fazer bonecas, ele assim, é umas bonecas específicas, ele assim, japonesas, né? E aí que ele sofreu muito no passado porque uma amiga dele descobriu isso, né? E ela julgou muito ele. Então ele tem muito medo das pessoas saberem dessa paixão que ele tem. E aí que um dia a protagonista vai acabar vendo o Gojo costurando algumas roupinhas para as bonecas. E ela vai ficar tipo assim, meu Deus, tipo, toda felizinha, achando super legal e tal. E nisso ele vai ficar tipo assim, meu Deus, meu mundo caiu porque agora descobriram meu segredo. E nisso ela acaba falando que ela também tem um segredo. Ela adora fazer cosplayer. Ela é apaixonada, ela é doida pra fazer cosplayer, só que ela não sabe costurar muito bem as roupas, não sabe fazer as coisas muito bem. E eles acabam criando essa amizade ali assim, né? Em que ele vai fazer, ela vai convidar ele, no caso, né, a fazer as roupas dela de cosplayer. E aí segue aí assim o mangá, né, eles vão criar uma amizade, a gente vai ter um romancezinho e tudo mais, tudo bonitinho. Eu gostei bastante, é uma coleção muito divertida, pra ser sincera, por mais que eu não tenha terminado de ler, eu me diverti horrores, eu ri bastante. É uma coleção assim super gostosinha de ler mesmo, você ali assim. E se eu não tivesse lido Demon Slayer, eu teria lido a coleção inteira também, em torno de uns 5 dias, ou até menos, dependendo. Muito legal, eu gostei bastante. Eu sabia que eu ia adorar minha adorável cosplayer desde o momento em que eu comprei os volumes. Mesmo antes de ler e assistir, eu já sabia que eu ia gostar bastante. Então eu fiquei muito feliz quando eu finalmente pude ler. Quando eu finalmente cheguei e falei assim, vou começar, sabe? Então, valeu super a pena. Eu decidi dar 5 estrelas também, porque é uma coleção super gostosa, igual eu falei, super divertida, super bonitinha de assistir e de ler, então vale a pena, selo de aprovação. E aí depois disso, gente, eu fui pra minha segunda maior obsessão do mês, tá? Empatada com Demon Slayer ali, assim. Eu li o melhor livro de 2025 e ninguém tirou isso da minha cabeça. Ninguém mesmo. Os favoritos da Lane Fargo, que foi realmente a melhor leitura de 2025. Acho que nenhum outro livro vai superar esse livro pra mim, pra ser sincera. É um volume único, tá? E imagine a mistura de Daisy Jones and the Six com patinação artística, patinação no gelo. É os favoritos. É a melhor coisa, é a melhor combinação já feita na vida. Pra você ter noção, eu não sabia desse livro. Eu fui descobrir porque eu vi uma pessoa que eu sigo no Instagram,
Ó, uma pessoa que eu sigo no TikTok, perdão, falou. Apareceu uns 2 vídeos dela pra mim. Eu fiquei tipo assim, gente, interessante, legal. E eu falei assim, ah, depois eu leio. Só que aí um monte de gente no meu Instagram começou a postar nos stories lendo e falando, tipo assim, muito bem do livro. E eu fiquei assim, gente, eu nunca vi esse livro na minha vida. Eu quero saber sobre o que é. E aí eu tava meio que, tipo assim, nessa mini ressaca literária, porque eu tinha lido Demon Slayer e eu não queria saber de mais nada, ele assim, sabe? E aí eu falei assim, ah, eu vou pegar essa aqui pra ler, tipo assim, mais e menos. Comecei na faculdade, pra vocês terem noção. E eu não consegui parar de pensar. Eu comecei na faculdade quando eu cheguei mais cedo. E eu li durante uma aula, pra vocês terem noção. Porque eu não conseguia parar de pensar sobre. No intervalo eu li. No ônibus pra volta pra casa eu li. No outro dia, indo pra faculdade de ônibus, eu li. Eu não conseguia largar esse livro, pra vocês terem noção. E só pra vocês terem uma breve ideia, eu nunca encontrei outro livro igual a Daisy Jones and the Six, em que era narrado nesse estilo de entrevista, sabe? Então, quando eu encontrei os favoritos, eu fiquei assim, gente, eu duvido que vai ser, assim, melhor do que Daisy Jones and the Six. E foi muito melhor. E olha que eu amo Daisy Jones and the Six. Só pra resumir pra vocês um pouquinho, a gente tem a nossa protagonista, que é a Catarina Shawn. E a gente tem o nosso protagonista, que eu esqueci o nome dele, mas o sobrenome dele é Costa. Eu esqueci por um momento, assim, agora dele toda a minha cabeça. Uma hora eu vou lembrar, tá? Não significa que eu não ame ele, tá? É só questões de memória mesmo. Minha memória esses últimos dias não anda muito bem, gente, perdão. É o cansaço. E aí que o seguinte, a Catarina, ela simplesmente ficou... Ela perdeu a mãe quando ela era criança, né? E aí, no dia que a mãe dela morreu, ela acabou vendo ele assim, que nunca, tipo assim, na televisão, assim, passando vários canais, ela acabou vendo que tava passando, acho que era a final das Olimpíadas, era algum negócio das Olimpíadas, ele assim, alguma competição das Olimpíadas, envolvendo patinação artística. E ela ficou apaixonada por essa patinadora, que era a Sheila Lin. E ela ficou assim, eu quero ser essa mulher, eu quero fazer o que essa mulher faz, eu quero chegar no nível dessa mulher, tipo, pronto, acabou. Ela ficou apaixonada por patinação artística ali. E aí nisso ela acabou pedindo o pai dela colocou ela ali assim, num centro de treinamento, ali assim, né, pra patinação artística. E aí que basicamente ela vai começar a praticar ali assim, tudo mais. E lá no centro de treinamento onde ela tá, acabam tendo tipo outros esportes, tipo assim, hockey e tudo mais. E aí que ela percebe que tem um garotinho ali assim, que fica na arquibancada toda vez assistindo ela patinar, treinar e tudo mais. E aí um dia ela toma coragem, ela fica tipo assim, por que você tá me encarando? Por que você vem aqui todo dia? E eles acabam tipo assim, criando essa amizade, né, que é ela e o protagonista. E nisso eles vão ficar muito unidos, eles vão ter um laço muito bonito, uma conexão muito grande ali assim. E o nosso protagonista, né, eu vou chamar ele de Costa, tá? Porque eu não consegui lembrar o nome dele até agora. Mas ele passou por vários lares adotivos, vão ficar mais próximos ainda. Nisso ela perde o pai, etc, etc, enfim, muita coisa acontece. E aí eles já estão um pouquinho mais velhos, eles estão assim, a meta é a gente ir pros Jogos Olímpicos. E gente, só pra vocês terem noção, esse cara, ele não sabia patinar, ele não sabia nada do esporte. Ele ficou tão obcecado, tão apaixonado pela Catarina, que ele dominou um esporte olímpico. Ele fez de tudo pra poder aprender, pra poder aperfeiçoar, pra ele poder dominar um fucking esporte olímpico, porque ele amava a Catarina. Se isso não é amor, eu não sei o que é. Eu não tenho a menor ideia do que é. Pronto, acabou. E aí que eles vão acabar praticando juntos, né, durante vários anos, pra eles poderem competir como dupla. E aí que tempo vai, tempo vem, e eles vão acabar indo pra essa academia que, enfim, eles vão participar de várias competições também. Muita coisa vai acontecer e eu tenho que calar minha boca porque senão eu vou acabar dando spoiler, porque esse livro, gente, é literalmente uma grande fofoca. Literalmente, ele é uma grande fofoca. A gente tem 2 meios de narração nesse livro. Então a gente tem a narração por meio de entrevistas, que acontece no presente, né, em que vários personagens secundários, vários personagens que a gente já vê ali assim, que aparecem ao longo da história, são mencionados ao longo da história ali assim. Eles vão dar o seu relato sobre o que aconteceu ali assim, na época, porque o livro em si é a gente falando de como que Catarina Shawn e o Costa, eles se tornaram essa dupla assim lendária, icônica ali assim, que ficou marcada eles pra sempre na patinação artística. E o que aconteceu com eles, porque ninguém sabe o que aconteceu com eles depois assim de anos que eles pararam de patinar.
por que eles pararam de patinar, eles têm contato ainda um com o outro, respondendo essas perguntas, sabe? Então por isso que a gente vai ter esse meio de entrevista, porque eles estão gravando um documentário sobre. Então a gente vai ter esses personagens secundários, né, igual eu falei, relatando o que aconteceu no passado. E a gente vai ter a própria Katarina Shaw, só que no passado, né, contando na cabeça dela, na perspectiva dela, tudo que aconteceu, tintim por tintim. E é maravilhoso. A gente tem tanto plot nesse livro, tanta coisa que acontece nesse livro, que realmente é pura fofoca. É uma fofoca muito grande. Realmente uma grande fofoca esse livro. E é maravilhoso. É super mega viciante, pra vocês terem noção. Eu consegui sair de uma ressaca literária com ele. E no momento em que eu acabei esse livro, eu pensei totalmente em comprar ele no físico, encher ele de marcação, reler ele, ter 20 mil edições desse livro na minha estante. Porque realmente, pra mim, é o melhor livro de 2025. Pronto e acabou. Vale super mega a pena. Foi o meu primeiro contato com o livro da Laine Fargo. E pra mim, ela já é maravilhosa, ela já é um ícone. Pronto e acabou, sabe? E realmente vale super mega a pena. Selinho de aprovação total, 5 estrelas favoritado. Eu adorei a escrita da autora, pra ser sincera. Eu achei que eu não ia gostar, porque realmente acho que essa questão de ser um livro narrado por meio de entrevistas tem... ou você erra ou você acerta, sabe? E eu pensei, tipo assim, será que ela vai acertar igual a Taylor Jenkins Reid fez com Daisy Jones and the Six? E ela acertou muito, ela fez esse livro muito bem. Esse livro, ele é completinho, gente, não falta nada nesse livro, nada, nada, nada. Ela vai mostrar tudo, vai mostrar a questão do que é amor, do que é obsessão. Vai falar sobre amizade também, vai falar sobre as questões na patinação artística, né? Porque a gente tem muitas coisas tóxicas ali nesse meio, né? Questões sobre dietas muito rígidas, treinamentos muito rígidos e por aí vai. Questões de doping mesmo também. Então, é maravilhoso esse livro, é muito bom, dê uma chance. Esse é o seu sinal pra você ler e assistir Demon Slayer e pra você ler os favoritos. Pronto, eu literalmente tô te entregando a faca e o queijo, só falta você cortar. Pronto. E aí que eu fui pra Royal Elite Epilogue, que é um livrinho assim com vários epílogos da série Royal Elite da Rina Kent, né? Que eu li ano passado. Faltava só esse livrinho pra eu ler, pra ser sincera, eu não sabia da existência desse livro. E eu só li ele mesmo porque eu ia começar Legacy of Gods. E eu falei assim, é justo eu ler porque Royal Elite é uma série que vai contar a história, ele assim, de diversos pais, ele assim, dos personagens de Legacy of Gods, né? Então eu falei assim, eu vou ler, até porque é a minha série favorita da Rina Kent até o atual momento. Eu amo demais esse personagem, vou ler. Literalmente que é um livrinho com vários contos, no caso mais epílogos mesmo, né? No ponto de vista de todos os personagens do Royal Elite, né? De todos. E mais sobre a questão do futuro, né? Tipo, o que aconteceu com eles depois do final de Royal Elite, onde eles estão, o que eles comem, o que eles fazem, como eles vivem. A gente tem epílogo de pedido de casamento, do dia do casamento. A gente tem epílogo anunciando a primeira gravidez. A gente tem o epílogo também que é o último, que é assim maravilhoso, que eu adorei, que é literalmente os personagens de Royal Elite ali assim mais velhos, com os filhos ali assim já nascidos, criancinhas, tendo esse convívio ali assim. E eu achei que foi um ótimo ali assim empurrão ali assim pra Legacy of Gods, porque grande parte dos personagens de Legacy of Gods são filhos de Royal Elite, né? São um ou outro ali assim que são personagens de outros livros da Rina Kent, que eu ainda não li. Mas eu adorei, eu acabei dando 4 estrelas. 4 estrelas pra esse livro. Eu achei bem gostosinho, bem rápido de ler. Eu li literalmente em um dia, porque realmente são só vários epílogos. Então acho que tem em torno de umas 200 páginas. O livro ele é bem curtinho, realmente muito curtinho. E eu adorei, super gostosinho. Eu literalmente adorei, porque eu gostei muito de rever esses personagens de Royal Elite, porque eu amo eles, pra ser sincera. Eles sentem todo o meu coração, todo o meu amor. E é uma das melhores séries de Dark Romance que eu li, pra ser sincera. Não sei se meu gosto é muito assim confiável, mas faz parte. E que finalmente eu encerrei o mês de março lendo God of Malice, que é um livro que tava na minha TBR. Era um livro que tava na minha TBR. E é o primeiro livro da série Legacy of Gods, da Rina Kent. E eu tava muito animada pra finalmente começar Legacy of Gods. Eu tô enchendo o raio de saco de vocês falando sobre isso, tem um ano já. E eu quero explicar duas coisas. Primeiro, acho que só uma coisa no caso. Não, minto, duas, tá certo. Primeiro,
Eu tinha comentado com vocês há um ano atrás, né, quando eu falei que eu ia ler o Rinaverso, que eu iria ler na ordem cronológica que a Rina Kent, ela disponibilizou no site dela, né, falando tipo assim, se você quer começar pelo mundo da máfia, você lê desse jeito. Se você quer começar pelo outro mundo, ele assim, você começa por tal jeito, né. Então a ordem que eu tinha começado era começar por Royal Elite, que foi como eu comecei. Só que aí eu acabei Royal Elite e tinha alguns livros da Rina Kent que estavam na ordem que no momento eu não tava afim de ler, sabe? Então eu acabei chegando e falando assim, cara, não tem problema eu ler fora da ordem. E muita gente leu fora da ordem, assim, sabe? E muita gente começou por Legacy of Gods, aí depois voltou pros livros dos pais, aí depois foi lendo outros livros. Muita gente pegou Legacy of Gods, aí depois foi pra Royal Elite, aí depois foi pra trilogia Monster, entendeu? Então, tipo, teve gente que começou pela trilogia Monster e por aí vai, sabe? Então, eu acho que é mais de cada um. E aí que eu simplesmente cheguei e falei assim, eu vou sair um pouco dessa ordem, porque, vamos ser sinceros, a vida é muito curta pra você poder ficar seguindo uma ordem cronológica de livro, ou uma ordem indicada assim, de leitura e tudo mais. Então assim, lê o que você tá afim no momento que você tá afim. Porque eu tava afim de ler Legacy of Gods. E vocês sabem que eu tinha começado mesmo em janeiro a trilogia Deception. Eu li o primeiro volume. Eu atualmente terminei o segundo volume, né? Só que não em março, então por isso que eu não vou falar dele aqui. Mas era uma trilogia que eu não tava afim de continuar no atual momento. Então eu acabei chegando e falei assim, quer saber? Que se dane. Então, eu acabei começando Legacy of Gods, né, até porque tava na minha atividade do mês, que foram vocês que escolheram, né, esse livro pra ser da minha atividade do mês. E eu fiquei muito feliz que vocês escolheram, porque eu tava doida pra gravar vlog lendo. Então vai sair um vlog, provavelmente ainda em abril. Não pra agora, mas ainda em abril, porque eu tô pra começar o segundo volume agora. Eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro. Eu não consigo explicar muito bem o que seria esse primeiro livro, mas a gente vai ter a Glindon, que é filha da Astrid e do Levi, né, que são personagens do primeiro volume de Royal Elite, que é Crow King. E a gente vai ter o Killian, que é filho de 2 personagens que eu ainda não li o livro deles. Mas eu acho que é da duologia All the Lies. Eu acho que é, eu posso estar muito errada, mas eu acho que é. Mas basicamente que eles dois vão acabar tendo um encontro assim muito do nada. Ele assim, muito esquisito, que eu não posso nem comentar, porque senão o YouTube vai me banir daqui. Mas basicamente que a Glindon, ela tá sofrendo bastante, porque ela perdeu um amigo assim muito próximo, porque ele cometeu suicídio. Então ela acabou se sentindo muito culpada. Então ela se fechou ele assim muito, sabe? Ela sente muito culpa. Por conta disso, ela tem assim um certo pânico, um certo nervoso assim, com relação a isso. Então ela acaba encontrando o Killian assim lá, assim, muito do nada. E junto disso, ela acaba recebendo mensagens em anonimato, tipo assim, meio que de ameaças e assim. E ela não sabe, não tem ideia do porquê que ela tá recebendo essas mensagens e quem tá mandando essas mensagens, né? E o Killian, ele acaba ficando meio que obcecado pela Glindon. Então ele vai fazer de tudo assim pra poder ficar com ela e tal, enfim. Então seria mais ou menos esse resumo, eu não posso explicar muito bem. E tem outra questão. A gente tem 2 faculdades, né, ali assim, que vai ser onde os livros vão se passar, né? Então a gente vai ter a King's University, que é onde o Killian tá, né? E onde a gente tem o grupo que se chama Haddons, né? Que é um grupo assim, de pessoas ali assim, nessa faculdade. E a gente vai ter a Royal Elite University, que a gente tem ali os elites, que, vamos dizer assim, todos os filhos dos personagens de Royal Elite estudam ali, né? Então, aí eles são rivais, são faculdades rivais e grupos rivais que não batem bem de frente, pra vocês terem noção. Então, eles têm essa rivalidade toda. A gente tem um terceiro grupo também que chama Serpents, que a gente não sabe muito sobre eles, mas a gente vai descobrindo ao longo do livro, né? Eu gostei bastante, pra ser sincera, só que a questão é que desde quando eu me interessei, assim, em ler Legacy of Gods, eu sabia que eu não ia amar o primeiro volume. Eu sabia que ele ia ser em torno dessas 2,5 a 3,5 estrelas. Então eu curti, é um livro bom, é um livro ok. Ele não é maravilhoso, mas ele também não é horrível. Então por isso que ele é bom, por isso que é 3 estrelas, tá? Não é uma nota horrível. Mas eu gostei bastante, pra ser sincera. Eu consegui me divertir, consegui tirar um certo proveito. Mas é que pra mim chegou um ponto em que lá pra uns 30, 40% do livro pra frente, assim, tudo começou a ficar muito repetitivo. Era tipo, a Glindon, ela fica com raiva do Killian, e aí tipo, ela não quer ver ele, e aí depois ela fica de bem com ele, e aí ela
percebe que ela quer ele. E aí é o Killian, tipo assim, sendo meio, tipo assim, obcecado, às vezes sacana, às vezes filho de uma égua, por aí vai, né? Então, entendeu? É tipo assim, uma rodinha que vai girando, girando, girando. Então eu acabei achando meio chato, de certa forma. Eu não senti que os personagens principais me cativaram assim tanto, porque no momento em que foram apresentados outros personagens, né, que são protagonistas dos outros livros de Royal Elite, eu fiquei muito mais interessada por eles, pelas histórias deles. Eu queria saber muito mais deles do que do casal principal. Então por isso que eu acabei dando 3 estrelas. Confesso que durante grande parte desse livro ele ia acabar sendo um 2,5, só que eu acabei aumentando pra 3 porque eu achei que seria justo. E foi isso o que eu li no mês de março. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários o que vocês leram em março. Vocês tiveram algum livro assim que foi muito bom, muito ruim? Coloca nos comentários que eu quero saber. Vocês tiveram alguma obsessão em março, igual eu tive com Demon Slayer e os favoritos? Coloca nos comentários também que eu quero saber, porque eu sou muito curiosa. É isso. Não esqueçam de fazer isso pra gente sempre, curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no canal se você não é inscrito, pra você não perder nenhum conteúdo que tá chegando por aqui. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!